Você está vivendo uma tempestade como esta que acabamos de ver? Tempestades com chuvas fortes, fortes ventos. E esses fortes ventos podem ser um problema familiar, uma ansiedade, uma preocupação, uma situação que saiu do seu controle. Eu quero chamar a sua atenção, meu querido e minha querida, porque o nosso Senhor continua acalmando a tempestade. O Senhor, Ele é quem aquieta o nosso coração para superar ou para passar uma tempestade. Sabe, existe muitas situações em nossas vidas que acontecem que literalmente nós ficamos com medo, como esse vídeo que acabamos de ver. É ou não é verdade? Ficamos com medo, ficamos perplexos com algumas situações que acontecem em nossas vidas. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você possa entender nesse devocional que o Senhor, Ele acalma a tempestade, seja a mais terrível que estamos vivendo, o Senhor acalma a nossa tempestade. Eu quero te convidar nessa noite a refletir comigo sobre acalmando a tempestade. Olá, meu querido, minha querida, sejam todos bem-vindos para mais um devocional da noite e que bom que você está aqui conosco. Que o Senhor continue te abençoando. Em Marcos, no capítulo 4, verso 35, Jesus, ele acalma uma tempestade. Essa tempestade, lembrando que os discípulos, talvez você ainda não entenda o contexto do porquê que aconteceu essa tempestade, o Senhor mandou os discípulos passarem para outra margem. Mas vamos ver o que o texto diz. Olha só, Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado da margem. Jesus e os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia. E de repente veio uma forte tempestade que cometeu aquele barco, e aquele barco quase veio a pico, quase afundou. Mas o Senhor estava ali naquele barco. Nós precisamos entender que quando algumas tempestades acontecem em nossas vidas, e tempestades ela pode ter nome como um problema familiar, um problema financeiro, um problema espiritual, um problema com filhos, enfim, uma dificuldade que pode acontecer na sua vida. Existem algumas lições que a gente pode tirar quando estamos passando por uma tempestade. Primeiro, existem situações que vai sair do nosso controle. Tem situações que às vezes você não vai ter resposta imediata. Tem situações que acontecem que você não vai saber como resolver. Não é que você não queira resolver. Existem situações que acontecem em nossas vidas que a gente não sabe como resolver. Tem coisas que vai sair do nosso controle, como saiu do controle dos discípulos. Até um certo momento, eles estavam tentando dar um jeito, contornar a situação, mas não conseguiram. Existem situações que acontecem que sai do nosso controle realmente. Mas nós temos que entender e temos que confiar, e era isso que o Senhor Jesus queria mostrar para os discípulos, que eles deveriam manter a confiança no Senhor, e o Senhor queria mostrar para eles que o Senhor tinha todo o poder. Então é na tempestade, é naqueles momentos que algumas coisas saem do nosso controle, que Deus mostra que tudo está no controle dele. Agora, nós precisamos nos avaliar e nos perguntar: será que estamos confiando no Senhor? Será que diante dessa dificuldade, diante desse problema, diante dessa adversidade, nós confiamos plenamente que o Senhor está no controle? Nós precisamos pensar. Aqui o Senhor quis mostrar nessa tempestade que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Ele tinha um controle de tudo, inclusive da natureza. Algumas coisas vão sair do nosso controle, mas jamais vai sair do controle do nosso Senhor. A segunda lição que aprendemos aqui é que o silêncio de Jesus aqui nessa passagem não é um sinal de indiferença, mas de controle. O Senhor está no controle. Olha o que o capítulo 4, verso 38 diz: E Jesus estava na polpa dormindo. O Senhor estava dormindo, mas não significa que ele estava indiferente àquilo que os discípulos estavam passando. E isso também acontece em nossas vidas. O fato do Senhor estar em silêncio não significa que Ele está indiferente ao que você está passando, o que você está vivendo.
Nós precisamos manter nossos olhos no Senhor, entender que Ele está no barco das nossas vidas e manter-se a nossa esperança nele. O Senhor quis mostrar aqui que o Senhor estava no controle. O Senhor estava dormindo, estava descansando, a tempestade acontecendo, mas o Senhor estava ali, no controle de toda a situação. Meu querido, minha querida, por mais terrível que seja a situação que você está vivendo, Jesus está no controle da sua vida. Calma o seu coração, tudo vai se resolver, tudo vai passar, essa tempestade vai acalmar e você vai chegar do outro lado. A terceira lição que tiramos aqui é que não podemos tirar o foco da palavra do Senhor. Lá no início, o Senhor disse: passemos para o outro lado da margem. Sabe, queridos, às vezes acontecem dificuldades, problemas, circunstâncias que têm às vezes o poder ou nos faz esquecer com muita facilidade a palavra do Senhor. Às vezes a gente está vivendo uma circunstância, uma dificuldade, sabe? Que a gente esquece o que o Senhor falou conosco. Os discípulos aqui se esqueceram da palavra liberada. Passemos para o outro lado da margem. E quantas vezes são que estamos vivendo um problema, uma dificuldade e nos esquecemos da palavra liberada, da palavra de Deus para a sua vida? Talvez você está vivendo uma situação na sua vida que você se esqueceu do que Deus já falou a seu respeito, das palavras de bênção, das palavras liberadas para a sua vida. O Senhor está te dizendo: você não vai perecer nessa tempestade, você vai passar para o outro lado. Deus não é um Deus de obras incompletas, Ele completa a sua obra em nossas vidas. Você precisa trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. O que você hoje precisa trazer para a sua mente? Talvez você se esqueceu da palavra do Senhor. Talvez está na hora de você entender que o Senhor está no seu barco. De você trazer à memória aquilo que te dá esperança e entender que o Senhor está no barco da sua vida. Seja o que você está vivendo ou passando, o Senhor está no controle da sua vida. E hoje você precisa entender que Jesus está cuidando de tudo. Ele está no controle da sua vida. Não importa o que você está vivendo até hoje, as dificuldades, os problemas, Jesus quer acalmar a tempestade da sua vida. Acalme hoje o seu coração, concentre-se no Senhor, entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas, entenda que as tempestades, elas acontecem, as tempestades nos fazem voltar o nosso coração para o Senhor, nossa fé para Ele. Que você possa pensar nesse dia, onde está a tua confiança, onde está a tua esperança e quem está no barco da sua vida. Eu te convido nesse momento a orar comigo e pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque Tu és Deus que acalma as tempestades. Vê, Pai, cada vida que está aqui orando, passando os momentos difíceis, de luta, de angústia, de medo. Senhor, acalma o coração. Senhor, faz cessar o vento, faz acalmar o mar. Oh Deus, traz paz para essa casa, traz paz para essa mente, traz paz para esse coração, renova as forças, aumenta a fé. Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que enquanto o Senhor está no barco, Senhor, nós podemos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, eu oro abençoando a vida de cada um aqui, Pai, que talvez está vivendo um dilema na sua vida. Eu peço que o Espírito Santo esteja acalmando em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, se essa palavra falou seu coração, deixa aqui em nosso comentário: Jesus está no meu barco. E se essa palavra falou contigo, deixa o seu like, seu comentário, seu pedido de oração. Se inscreva para você receber sempre os nossos devocionais por aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, um abraço no seu coração e até os próximos devocionais, se Deus quiser. Até mais, fique com Deus.